Boa noite. Hoje vamos dar continuidade, meus irmãos, sobre a leitura, né? Das Santas Escrituras. Hoje vai ter como título Os Discípulos no Caminho de Emaús. Se encontra a leitura que vamos fazer hoje em Lucas 24, a partir do versículo 13 até o 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia ter com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Enquanto lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este é o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer o que os demais profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expondo-lhes o que a seu respeito constatava em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se inclina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2
contaram o que lhes aconteceu no caminho e como foi por eles reconhecido no partir do pão. Nessa passagem que acabamos de ler, a gente viu que há dois, dos servos do Senhor falando tudo que tinha acontecido com o Senhor, mas eles estavam tristes, porque eles acharam que o mestre seria aquele, que viria redimir Israel, como falou, salvar o seu povo, mas entristecido, eles contaram, que já lhe se fazia 3 dias que o mestre foi morto e crucificado. E Jesus, eles não reconheceram o Senhor. E o Senhor Jesus começou a explicar a eles o que estava profetizado, a seu respeito. E o Senhor começou a discorrer tudo ali que foi profetizado, e mostrando que o Cristo teria que padecer, sofrer, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. E o Senhor fez que ia passando direto, e eles pediram ao Senhor que entrasse na aldeia com eles. E quando o Senhor chegou ali naquele momento que foi fazer a partilha ali do pão, eles ali o reconheceram, ali o mestre. E imediatamente o Senhor ali desapareceu da presença deles. Hoje foi mais um capítulo das Escrituras que nós meditamos. O título é Os Discípulos no Caminho de Emaús. O Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Ele não morreu. Ele foi crucificado, sim. Ele morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Mas no 3º dia, ele ressuscitou. Que você possa buscar mais, aprender um pouco da palavra do Senhor. Que você possa ter nas Santas Escrituras o consolo, a resposta, e que você tenha sempre na sua mente que o nosso Deus, Ele me ama e Ele te ama. E Ele tem um plano para a minha vida e para a tua, mas basta tão somente você confessá-lo, o Senhor Jesus, como teu único e verdadeiro Salvador. Que Deus te abençoe mais esse dia. Que o Senhor possa te direcionar. Que o Espírito do Senhor possa fazer morada na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.